iniciar nossa live, para aqueles que estão ao vivo, aqueles que vão assistir, de uma maneira diferente a nossa live. Aqueles que têm um conhecimento assim, mais profundo do judaísmo, sabe que no Seder de Pêssar, né, que é o jantar de Páscoa, eles contam a história, né? É a Haggadah de Pêssar. Então eles contam, relembram tudo o que aconteceu quando o povo de Israel saiu do Egito após as pragas, as 10 pragas. E como foi a travessia do Mar Vermelho, os mandamentos no Monte Sinai e a chegada à terra de Canaã. Como nós não somos judeus, nós vamos fazer a nossa Haggadah um pouco diferente. Nós vamos recordar os acontecimentos desde a chegada de Jesus para a última semana, semana da Paixão de Cristo, a entrada triunfal em Jerusalém, até o domingo da ressurreição, que culmina com a Páscoa. Nós sabemos que Jesus, ele foi crucificado na sexta-feira que antecedia o Shabat Gadol, como eles chamam, né? Que é o sábado da Páscoa. E ele ressuscitou no domingo. O problema todo hoje é que o calendário para as festas judaicas continua sendo o calendário lunar. E o nosso calendário é o calendário solar. Então, nem sempre a nossa Páscoa cai no mesmo dia que a Páscoa dos judeus, porque eles contam 28 dias, né? Os 4 ciclos da lua é um mês, 28 dias, e depois de alguns anos eles fazem um ano especial que tem um mês a mais, que é para compensar esses dias. A gente faz o ano bissexto, né? E eles fazem um mês a mais para compensar esse calendário de 28 dias, então eles não se equiparam. O correto seria uma equiparação da nossa Páscoa com a Páscoa judaica, porque foi mais ou menos isso. Só que depois a Igreja Católica, então, faz fixa essa data, né? E ali tem, então, todo esse processo de Páscoa, de Quaresma, depois Pentecostes, que a gente já conhece hoje como funciona. Então vamos ler aqui Mateus capítulo 21, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Até aqui. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu cheguei em Israel pela primeira vez e me aguçou a curiosidade foi como que os judeus fizeram para, depois de toda a diáspora, a destruição do templo no ano 70, ficar mais de 1.900 anos, praticamente 1.900 anos longe da sua terra, e quando retornaram para Israel, eles ainda tinham os mesmos costumes, falavam a mesma língua e tinham a mesma religião. E aí um judeu, Yosef, hoje ele já é falecido, em 2008 ele disse que os judeus são ótimos contadores de história. Então eles contam a história todo ano. Eles contam a história para os filhos, para os netos. Se você chegar numa casa pro Pêssar, tu vai ver que vai estar o chefe da família, né, o mais velho, e toda a família, filhos, netos, ao redor da mesa, e eles vão fazer a leitura da história. É como diz, né, em Levítico, que nós devemos contar para os nossos filhos, e isso será inculcado nos seus corações. Então eles contam, vão contando, vão repetindo, e isso se chama tradição oral. Então não cai no esquecimento,
porque sempre é repetido. E outra coisa que a língua que eles oram e que eles leem as escrituras, o Tanar é a língua hebraica. Eles só podem rezar em hebraico, mesmo que eles tenham nascido nos Estados Unidos, na Rússia ou no Brasil, na hora que eles vão rezar, eles têm que rezar em hebraico. E quando eles vão ler o texto sagrado, que é a Tanar, o Antigo Testamento, conhecido por nós, eles também têm que ler em hebraico e escrever em hebraico. Então a língua permaneceu, a história permaneceu, e quando eles voltaram, era a única nação do mundo que passou por isso e que tinha ainda sua estrutura igual a de mais de 3.000 anos atrás. E hoje nós vamos também relembrar um pouquinho da história, porque nós sabemos que Jesus, ele faz toda a sua obra e vai culminar nessa última semana. E a Bíblia diz que para isso ele veio, né? Para ser obediente, e obediente até a morte de cruz. E Filipenses diz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, por causa dessa obediência. E aí no domingo passado, foi o domingo conhecido por muitos como o domingo da entrada triunfal, para outros o domingo de Ramos. Jesus, ele vem ali pelo Monte das Oliveiras, Betfagé, ele fica ali por lado do Monte das Oliveiras à esquerda. E quando ele vem se aproximando, ele já está chegando perto de Jerusalém, ele precisava cumprir mais uma profecia que dizia a respeito da sua vinda. Uma das coisas que a gente tem que entender é que se Jesus não cumprisse uma profecia do Antigo Testamento a respeito da sua vinda, ele não seria o Messias esperado. Então ele precisava cumprir todas as profecias. É por isso que muitas vezes a gente lê no Novo Testamento para que isso se cumprisse conforme a profecia de Isaías, de Zacarias, de Jeremias, porque ele precisava nascer de uma virgem, como foi profetizado, precisava nascer em Belém, como foi profetizado, e ele precisava também, segundo o livro de Zacarias, o rei, diz, o teu rei veio sentado na filha de uma jumenta, ou no filho de uma jumenta, um jumentinho. Então isso era mais uma profecia para que ele fosse reconhecido como rei. E ele vem então até Betfagé, para um pouquinho distante, manda os discípulos lá e diz para eles, vai ter uma jumentinha e um jumentinho amarrados, desamarra eles, e se os donos perguntarem, diga para eles, o mestre precisa deles. E isso é bem interessante, né? Porque o mestre também precisa de nós. E o mestre precisava da jumenta para carregar ele, e hoje o mestre precisa de nós também para carregar ele. Porque você hoje carrega Jesus no seu coração. Então não foram só as jumentinhas que carregaram Jesus, nós também carregamos. E tem uma história muito linda, né? Que fala que o jumento ficou alegre, todo alegre, né? Por estar carregando Jesus. Mas, na verdade, o jumento era só um instrumento. Depois que o jumento parou de carregar Jesus, ele caiu no esquecimento. E nós também, se nós abandonarmos a Jesus, a nossa história é a mesma. A gente só é o que é porque a gente carrega Jesus. Porque antes de ter Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós éramos criaturas que estávamos amarrados, igual aquele jumentinho amarrado, até que alguém desamarrou o nó e disse para nós, Jesus precisa de você. E aí a gente foi liberto e hoje a gente pode carregar Jesus também dentro de nós. E aí ele pega o jumentinho, monta e vai entrar em Jerusalém, você sabe o caminho, né? Ele vai descer o Monte das Oliveiras, você desceu também, quem esteve em Israel, desce o Monte das Oliveiras, e ele faz um caminho um pouquinho diferente, porque ele vai atravessar reto, e você lembra que tem os cemitérios, né, hoje, então não tem como fazer esse caminho. A procissão lá que eles fazem do Domingo de Ramos, eles entram por aquele Portão dos Leões, que é do lado do cemitério árabe, que é próximo, bem próximo ao tanque de Betesda. Eles entram por ali porque o portão hoje, a Porta Dourada está fechada,
e tem os cemitérios, mas por ali Jesus desce, sobe, passa pelo Vale de Cedron, que é o Vale dos Reis ou o Vale de Josafá, e vai entrar então pela Porta Dourada, a Porta Oriental. E quando ele entra pela Porta Oriental, as pessoas começam a tirar suas vestes, colocar no chão, e começam a colocar ramos de palmeira ou de tamareira para que ele passasse, para que o rei passasse. Você lembra o que a Aline disse, né? Por que Jesus vem num jumentinho e não vem no cavalo? Porque ele é o príncipe da paz. E quem vinha a cavalo vinha para a guerra. Mas quando viram ele vindo num jumentinho, sabiam que ele não vinha para a guerra, mas vinha para a paz. E ele vai entrando, então, por Jerusalém, e as pessoas vão gritando, Hosana, glória a Deus nas alturas. Hosana é salva-nos. A tradução da palavra Hosana do hebraico é salva-nos. Vem da raiz de Roshua, da raiz de Yeshua, que significa salvação. E eles diziam salva-nos, salva-nos. Por que isso? Porque eles reconheceram que aquele que vinha entrando por Jerusalém era o Messias, o Salvador da humanidade. E o que é interessante é que quando ele vem entrando, os fariseus começam a falar para Jesus, mande que eles se calem, porque eles gritavam. E aí Jesus disse, se eles se calarem, as pedras clamarão. E o que é interessante é que hoje as pedras clamam. E é por isso que Paulo diz que nós somos as pedras vivas. Vivas porque clamamos. E aí ele vai entrando, logo em seguida da entrada ele se dirige ao templo. E vai acontecer no templo algo interessante, porque ele vai ver os cambistas. E os cambistas estão vendendo pombas, estão vendendo animais por sacrifício e estão trocando dinheiro para que os estrangeiros tivessem o meio shekel para entrar no templo. Jesus, então, puxa um chicote, expulsa todo mundo, vira a mesa dos cambistas, e aqui tem um segredo. A Bíblia diz que ele expulsa os vendedores de pombos. Por que ele expulsou os vendedores de pombos do templo na purificação? Porque em Levítico, capítulo 9, do capítulo 1 ao 9, você vai ver que existem 3 tipos de sacrifício. Existe o gado graúdo, o gado miúdo e as pombas. O gado graúdo é para pessoas que tinham bastante dinheiro. Eles podiam trazer uma vaca, um boi. O gado miúdo é para quem era da classe média, que podia trazer uma ovelha, um cordeiro. Mas as pombas eram o sacrifício dos pobres. Porque para os pobres era só armar uma arapuca, caçar uma pombinha e podia trazer para o templo. A gente aprende uma lição muito importante com isso. Deus nunca pede para nós mais do que nós podemos dar. Se Deus está pedindo alguma coisa para você, é porque você pode dar. Se Deus está pedindo algo, é porque você tem condições. Então Deus deixou o sacrifício para os ricos, para os de classe média e para os pobres. E por que Jesus só expulsa os vendedores de pombos, diz a Bíblia? Porque eles estavam impedindo dos pobres chegarem até o reino dos céus. E ninguém impede os pobres de chegar no reino. Jesus se agrada dessa pessoa. Você lembra quando João Batista estava preso? Ele mandou os discípulos perguntar para Jesus, és tu o Messias ou devemos esperar outro? E Jesus disse assim, vai e diz a João Batista, os enfermos são curados, os mortos ressuscitados, os leprosos limpos e o evangelho é pregado aos pobres. Porque Jesus tinha uma grande preocupação em que as pessoas que não tinham condições também tivessem acesso ao perdão e à salvação. E a maior parte do ministério de Jesus foi entre os pobres. Tanto que os irmãos disseram assim, nós vamos internar você. Porque um profeta, que é profeta, vai para Jerusalém para se mostrar. E você fica aqui na periferia, na Galileia, nesse povo humilde, nesse povo pobre, e os discípulos de Jesus
a maioria deles era pobre, e quem não era pobre se fez pobre, que era Levi, cobrador de impostos. Ele abandonou tudo que ele tinha para seguir Jesus. Pedro, que trabalhava na empresa de pescador com seu pai, abandonou o barco e as redes para seguir Jesus. E hoje, essa teologia da prosperidade tem enganado muitas pessoas, porque hoje vale mais o que você tem do que você é. Mas para Jesus vale mais o que você é do que você tem. E você é alguém importante para Jesus. Ele entra, expulsa ali os vendedores, purifica o templo e deixa uma frase que todos os dias eu relembro na minha oração na igreja. A minha casa será conhecida como casa de oração por todos os povos. Ali ele faz a purificação, ele amaldiçoa aquela figueira, depois ele sai e começa uma série de ensinamentos, de parábolas e uma série de ensinos também contra os fariseus. E o que me chama a atenção é que no capítulo 24, ele está saindo do templo. Isso tudo ele faz de domingo a quarta-feira. Ele está saindo do templo e os seus discípulos vão perguntar assim para Jesus: viu que templo maravilhoso que nós temos? Que obra gloriosa, né? Que prédio, que estrutura. E aí Jesus caminha com eles até o Monte das Oliveiras e diz para ele que, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos se assustam, chamam Jesus e perguntam: diz-nos, qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Por quê? Porque eles estão preocupados, achando que a destruição do templo é o fim do mundo. Porque o templo já havia sido destruído 2 vezes. Já havia sido destruído o primeiro templo de Salomão, e o segundo templo, eu falo que foi destruído porque Herodes desconfigurou e transformou o templo numa das maravilhas do mundo. Não era o templo como era o templo de Zorobabel, mas mesmo assim, a Bíblia diz que Deus se manifestava naquele lugar. E aí os discípulos preocupados perguntam isso, e aí Jesus, do capítulo 24, 25 e 26, vai falar para os discípulos o mini Apocalipse, ou seja, os sinais que antecedem a sua vinda. Sinais que nós já conhecemos, filho contra pai, pai contra filho, os sinais na natureza, como terremotos, como tantas coisas que vêm acontecendo, sinais políticos, sinais econômicos, tudo isso, ele diz: cautelai-vos que ninguém vos engane, porque dirão, eis o Cristo aqui, eis o Cristo ali, mas não acrediteis. E depois ele fala também, no capítulo 25, sobre a apostasia da igreja, a parábola das virgens, as virgens prudentes, as virgens loucas, todas dormiram, à meia-noite ouviu-se um grito, aí veio o esposo, saiu ao encontro. E as todas despertam, mas somente aquelas que tinham reserva de azeite, que é a presença do Espírito Santo, puderam entrar, e as que não tinham ficaram do lado de fora. Ele também comenta do seu retorno, como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele comenta também dizendo que o Filho do Homem virá como um ladrão na hora que ninguém sabe, que o único que sabe a hora é Deus, nem os anjos, nem o Filho sabe o dia em que o Filho voltará. E ele faz todo esse sermão até que vamos chegar na quinta-feira. A quinta-feira, então, vai ser um dia decisivo na vida de. Por que decisivo? Porque Jesus, ele está reunido com os seus discípulos e agora ele vai fazer um jantar. E esse jantar de Páscoa, ele é muito importante, tanto que Jesus diz assim: há muito tempo que eu desejo comer convosco esta Páscoa. Ele chama alguns discípulos e diz assim: vão a Jerusalém, vocês vão encontrar um moço carregando um cântaro de água, pergunte para ele, onde está o aposento que o nosso mestre comerá a Páscoa? E ele vos levará num lugar que já está totalmente aparelhado, e ali vocês vão preparar a Páscoa. Na quinta-feira, então, Jesus se reúne com os discípulos para a última ceia. Os discípulos não sabiam que era a última ceia, mas Jesus sabia que era a última ceia. Era o Cedar de Pêssar, era uma janta, um jantar
que relembrava a saída do povo de Israel do Egito, o sangue do Cordeiro nas portas e nas janelas, o livramento e a libertação do povo da escravidão. E ele então vai fazer todo ali o jantar de Pêssego, e a Bíblia diz que nesse momento Pedro vai ser avisado que Jesus seria entregue, mas ele não entende. E aí Jesus, ele pega o pão, parte o pão, divide pelos discípulos e diz: esta é a minha carne. Ele pega o cálice, bebe o cálice, dá para os seus discípulos e diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, eu vou derramar por vocês. Então, aqui ele institui uma nova aliança. Antes era a aliança do Sinai, agora vai ser a aliança do Calvário. Antes era a aliança da lei, agora vai ser a aliança da graça. Antes era uma aliança por ordenanças escritas numa pedra, agora vai ser uma aliança por ordenanças escritas nas tábuas do nosso coração. Jesus está ali no seu último jantar com seus discípulos, instaurando essa nova aliança, falando para eles, né, das coisas que aconteceriam. O Evangelho de João diz que ele vai lavar os pés dos discípulos. Pedro vai dizer: tu não me lavas. E Jesus disse: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. E Pedro diz: então lava todo, o corpo todo. E Jesus diz: não, vós não tendes necessidade de lavar o corpo todo, só os pés, porque vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E vocês só estão com os pés empoeirados. Isso simboliza que nós que somos cristãos, nós estamos limpos. Mas como aquela poeira se agarra nos nossos pés no deserto, que esteve na Jordânia, sabe o que eu estou falando? Assim também é a poeira desse mundo, as coisas deste mundo vão se agarrando. E aí a gente precisa fazer essa limpeza para estar na presença de Jesus. E aí ele diz: um de vocês vai me trair. Pedro chama João, que estava do lado de Jesus, e se pergunta para ele quem é. E aí Jesus diz: o que mete a mão no bocado comigo, esse me trairá. E o que é interessante é que Judas faz isso, mas nenhum dos discípulos percebe. E aí Jesus diz para Judas: vai e faz o que tu tem que fazer depressa. Quando ele se retira, a Bíblia diz que os discípulos acham que ele ia comprar alguma coisa, porque ele era o tesoureiro, mas não sabiam que ele tinha saído para entregar Jesus, porque ele tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata aos fariseus. E ele sai para entregar Jesus. Jesus então levanta da ceia, canta com seus discípulos, canta aquele hino com os discípulos, e dali eles vão sair então para o jardim do Getsêmani, na quinta-feira, já quase passando da meia-noite para nós, eles estão no jardim do Getsêmani. O que é interessante é que Judas vai levar eles até a casa da última ceia, mas Jesus não está mais lá. E quando então eles saem do cenáculo e se dirigem ao Getsêmani, um menino que estava na casa sai correndo para tentar avisar Jesus de que Jesus seria preso. E esse menino não tem tempo de se vestir. Ele vai se enrolar num lençol e vai sair para o jardim. Quando ele chega no jardim, Judas já está chegando com soldados. Não dá tempo dele avisar Jesus. Judas entra no jardim e ele tinha dado um sinal os guardas do sumo sacerdote de quem seria Jesus. Ele disse: aquele que eu beijar é esse, prendam ele. E aí Jesus se aproxima, Judas beija o seu rosto, Jesus diz: para que tu veio, amigo? Para que vieste, meu amigo? No outro evangelho diz: é com um beijo que tu entrega o Filho do Homem. E o que é interessante nesse momento é que o que Judas fez não mudou quem Jesus era. Assim como nós também precisamos imitar o Mestre. O que os outros fazem não pode mudar o que a gente é. Nós precisamos ter sempre o nosso pensamento que somos cristãos, que devemos perdoar, devemos amar. Imagina, Jesus sabia que Judas o estava entregando, mas mesmo assim o chamou de amigo. Aí vem os guardas para prender Jesus,
Jesus pergunta se vocês vêm a mim com espadas, com porretes. Eu estava todo dia ensinando no templo. E aí Pedro puxa aquela espada, corta a orelha de Malco. Jesus coloca a orelha do soldado no lugar, manda Pedro colocar a espada na bainha e diz para Pedro: se eu quisesse, eu pedia, o meu pai enviaria legiões de anjos para me defender. Mas o meu reino não é daqui. E o que é interessante é que a Bíblia diz que Malco era do exército do sumo sacerdote. E ele não poderia mais exercer a sua profissão, ou um dia ser um sacerdote, se lhe faltasse orelha, porque eles não podiam ter defeito para entrar no templo. Então, quando Jesus faz aquilo, ele não está somente curando mal, ele está na iminência de ser crucificado, preso por aquele homem, mas está devolvendo para ele o seu futuro. Futuro que poderia ter sido roubado naquele jardim, mas Jesus não veio para que ninguém perdesse o seu futuro. Pelo contrário, Jesus veio para que todos tivessem vida e vida em abundância. Ali ele é preso, aquele menino que saiu de lá, envolto num lençol, é percebido pelos guardas, os guardas correm para prendê-lo, cai o lençol e é o menino nu que foge do jardim. Não estava nu porque eles usavam aquela roupa de baixo, mas esse menino nu é João Marcos. É o mesmo que vai escrever o Evangelho de Marcos e depois vai fazer as viagens missionárias com o apóstolo Paulo. E ele que escreve no Evangelho dele mesmo sobre a história deste menino que foi testemunho ocular da prisão de Jesus no Getsemane. Antes de Jesus ser preso no jardim, ele passa por um período de extrema aflição. Vocês sabem, vocês viram as prensas de azeite, e vocês sabem que as azeitonas são prensadas por 3 vezes, até que não tenha mais nada para extrair. É por isso que Jesus ora 3 vezes no Getsemane, porque ali ele estava sendo moído. Ele era o produto da oliveira, rebento, o Netzer. Quem viu lembra do que eu estou falando. E ele vai para o jardim para ser moído, e ali ele é moído por 3 vezes, ao ponto de suar gotas de sangue, de tamanha aflição que ele está sentindo, sabendo ele está na antessala do Gólgota, dali ele iria para o Calvário. O que é interessante é que ele leva 3 amigos com ele, Pedro, Tiago e João. Os 3 dormem. E Jesus diz: vocês não podem nem por 1 hora velar comigo. E ele deixa uma das mensagens mais poderosas do Getsemane: vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por 3 vezes, na terceira vez que Jesus volta, diz: agora vocês podem dormir, porque o que me traz já está chegando. Mas enquanto Jesus está orando, é no Getsemane que começa a decisão que vai mudar a história da humanidade. Porque ele dobra os seus joelhos. Vocês estiveram lá na Igreja das Nações, vocês viram a rocha. E ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Afasta de mim este cálice. Mas ele diz: todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Ali ele começa a reescrever a história de uma humanidade caída, perdida, sem direito ao paraíso, escravos do pecado, presos, acorrentados e algemados, sem condições de pagar o preço desta dívida. Havia uma dívida que nós não poderíamos pagar. E Paulo ele relata isso na sua epístola, dizendo assim: a cédula da condenação estava escrita contra nós. Ele encravou na cruz do Calvário. Esse encravou é rasgou. Por que isso? Porque nesse período da antiguidade, quem teve no Egito sabe, o papiro era muito caro, o papel também muito caro. Eles tinham uma cédula onde eles escreviam a dívida como uma promissória. Digamos que a Adriana me devesse R$100, eu fazia uma promissória, escrevia a dívida, valor R$100, Adriana Oliveira, e quando ela pagasse,
Não é como as promissórias de hoje ou de antigamente, que a gente rasgava a promissória. Não. Por o documento ser muito caro, ele era colocado dentro de uma solução, retirado, e quando ele saía, as letras estavam apagadas. Aquele papel secava e o dono da promissória podia escrever outra dívida. Mas a Bíblia diz que quando Cristo ele morre, ele pega a cédula da nossa condenação, mergulha no sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. A cédula sai limpa, mas ele vai além, Paulo diz, ele rasga a cédula, para que o diabo nunca mais possa escrever uma acusação ou uma dívida contra nós. É por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo vai dizer assim, né? Ele vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas mediante o Espírito. Isso não nos isenta de pecar, mas isso nos justifica e nos perdoa. Quando Martinho Lutero estava escrevendo as suas teses para a reforma protestante, eu não sei se vocês viram o filme, relata muito forte isso. Ele tinha grandes combates contra o inimigo, grandes lutas espirituais. Numa dessas, ele conta que o inimigo disse que ele não podia escrever as teses porque ele era um pecador. E aí diz na biografia que ele manda o inimigo escrever todos os seus pecados e apresentar para ele. E diz isso tudo de forma espiritual. O inimigo vem com uma lista imensa de pecados. E ele pega e lê todos os pecados ali, e no final ele pega e escreve uma frase e devolve para o inimigo. E diz: verdadeiramente, eu sou culpado de tudo isso. Mas quando o inimigo lê o que ele escreve na última linha, está escrito assim: mas o sangue de Jesus Cristo me perdoa de todos esses pecados. E ele segue em diante e culmina com a reforma protestante. Ali Jesus, no Getsemane, ele está mudando a história, está dividindo a história, está dizendo para o Pai, para os anjos, para todas as testemunhas no mundo espiritual, de que ele não vai retroceder e ele vai até o fim, até as últimas consequências. Depois ele é preso, é levado para a casa do sumo sacerdote, acontece um julgamento fraudulento, porque não tem do que acusar, então trazem testemunhas, e aí a acusação. Ele diz que vai destruir o templo e o reconstruir em 3 dias. A outra acusação, ele disse que ele é o Filho de Deus. Nisso, então, com essas testemunhas, uma falsa acusação, porque o que Jesus estava falando era verdade. Ele era o Filho de Deus e ele reconstruiu o templo em 3 dias, porque falava da sua morte, da sua ressurreição e do templo que era Jesus. Eles esbofeteiam Jesus, escarnecem de Jesus, cospem Jesus, mandam Jesus para Herodes, porque Herodes queria conhecer Jesus, e Herodes pediu para Jesus fazer algum milagre. Jesus não faz nenhum milagre. Trazem ele de volta para Pilatos. Pilatos e Herodes se reconciliam. A esposa de Pilatos, a Cláudia, ela chama Pilatos e diz assim: solta esse homem, porque eu sonhei a noite inteira com ele, e ele é inocente. Mas Pilatos, devido à sua posição perante o imperador e o Império Romano, ele não pode soltar Jesus. E a acusação que as pessoas estão fazendo contra Jesus é que ele se dizia ser o rei, e para Roma não podia ter 2 reis, só o imperador era rei, e é contra Roma. E foi isso que os fariseus usaram para dissuadir Pilatos. Pilatos açoita Jesus, tenta soltar Jesus, conversa com Jesus, diz para Jesus: eu tenho poder para te soltar. Jesus diz: nenhum poder é te dado se o meu Pai não tivesse dado. Que todo poder constituído vem de Deus. E aí Pilatos diz para ele: mas tu veio fazer o quê? Ele disse: eu vim dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta: o que é a verdade? E aquele homem estava na frente da verdade e não conseguiu reconhecer e ver a verdade,
porque os seus olhos estavam cauterizados, como muitos hoje não conseguem enxergar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Muitos não enxergam isso porque ainda estão cauterizados. E aí Pilatos faz todo aquele teatro, leva Jesus para o litóstrofo e pergunta: vocês querem que eu solte Jesus o Cristo ou Barrabás? Porque pela ocasião da Páscoa era solto um prisioneiro. E Pilatos acreditava que eles diriam para soltar Jesus, porque Barrabás era um homicida. Mas eles disseram: solta-nos Barrabás. E Pilatos pergunta: e esse é o que eu faço? E a multidão se crucifica. E Pilatos: mas ele é inocente. E a multidão diz assim: que caia o sangue dele sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. O que está ocorrendo ali é algo que vai mudar a história para sempre. Eles estão dizendo: soltem Barrabás. E às vezes a gente se pergunta por que eles pediram para soltar Barrabás e não Jesus, porque a palavra Barrabás do hebraico, a palavra Bar é filho, a palavra Abba é pai, e a palavra Barrabás significa filho do pai. Então, com a morte de Jesus, Barrabás era o primeiro filho do pai que se beneficiava com a morte de Jesus e tinha vida, a vida devolvida. E não só isso, Barrabás era inimigo de Roma, mas um herói judeu, porque Barrabás lutava contra o exército romano e matava os combatentes de Roma, quando eles esperavam que Jesus fizesse isso como Messias, viesse como um rei guerreiro, poderoso e libertasse Israel das mãos dos romanos. Jesus veio com um discurso de paz, com um discurso de amor. Então eles disseram: solte-nos Barrabás. Pilatos lava as mãos, solta Barrabás. Jesus então vai ser flagelado, chicoteado, colocam nele uma coroa de espinhos, batem com a cana na cabeça para a coroa fincar nele, colocam uma capa escarlate, zombam dele, diz: profetiza, rei, tu não é o rei dos judeus? Zombam, escarnecem, e aí vem e trazem então a cruz para Jesus ser crucificado já na sexta-feira pela manhã. Tudo isso acontece da quinta-feira à noite até na sexta-feira pela manhã. Jesus então coloca partíbulo em suas costas, sai pelas ruas de Jerusalém carregando a cruz. Você conhece a história. Um determinado momento, depois do flagelo, depois de ter perdido sangue, ele cai, eles constrangem Simão Sirineu a carregar a cruz. Ele carrega a cruz até o Calvário. Lá no Calvário, então, Jesus vai ser crucificado. Ele é pregado, erguido, e enquanto ele está naquela posição de sofrimento, ele vai falar algumas palavras. Ele vai dizer: João, eis aí a tua mãe. Maria, eis aí o teu filho. E Maria realmente vai morar com João. Inclusive, Maria mora em Éfeso com o apóstolo João, antes dele receber o Apocalipse na ilha de Patmos. Ele vai pedir para o pai perdoar aquelas pessoas. Ele vai dizer: pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Eles sabiam que estavam crucificando a Cristo, mas eles não tinham dimensão do que eles estavam fazendo. E por último, ele vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Eles vão achar que Jesus está clamando por Elias, está com sede, vão pegar aquela esponja, vão beber em vinagre, vão dar para Jesus beber, ele não vai querer. Enquanto isso, eles repartem as vestes de Jesus, também porque estava escrito no profeta que as vestes dele não seriam rasgadas, mas a túnica dele seria disputada. Ali ele está nos seus últimos momentos na cruz do Calvário, e é tão interessante, por quê? Porque ele está de braços abertos, e a cruz, Paulo vai falar da largura, da profundidade e da altura da cruz de Cristo. Ele disse: nós precisamos entender o que é a largura, a altura e a profundidade. Por quê? Porque uma ponta da cruz apontava para o céu, a outra ponta estava na terra, e os braços dele estavam abertos como
abraçando a humanidade, ligando a terra até o céu e abraçando e morrendo por todos os homens. Enquanto ele está ali naquele sofrimento, vai se aproximando a hora, a terceira hora da tarde, as 3 horas da tarde, que é a hora nona, e ele, então, na hora nona, ele expira e diz assim: está consumado, tetelestai. E quando ele dá o brado, a natureza entra num hecatombe, o céu escurece, começa raios. O evangelho vai dizer que um terremoto acontece, os mortos saem dos sepulcros, entram em Jerusalém, e me parece que naquele momento, Paulo depois diz que a natureza geme com dores de parto, esperando Jesus voltar para restaurar a natureza que o homem destruiu. Eu, às vezes, penso que naquele momento a natureza está falando com Deus e dizendo: o Senhor quer que a gente destrua os homens que estão matando teu filho? A própria natureza clamando. Mas Jesus não veio para tirar a vida, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Aquilo passa, o véu do santuário se rasga de cima até embaixo. O véu que separava não separa mais. Agora todos nós temos acesso até a presença de Deus. Não precisamos de um mediador nem de um sumo sacerdote para chegar lá. Enquanto isso, Jesus na cruz vem se aproximando o sábado. Ele não poderia ficar na cruz, senão ele teria que passar o sábado todo na cruz, para no domingo ser retirado. Então José de Arimateia, Nicodemos, que seguia Jesus de forma oculta, José de Arimateia, um senador, Nicodemos fazia parte do Sinédrio, do Sanedrim, era um fariseu. Eles vão até Pilatos e pedem para tirar o corpo. Pilatos dá autorização e manda perguntar para os soldados se ele está morto. Os 2 ladrões estão vivos, mas Jesus já estava morto. Se ele não estivesse morto, teriam que quebrar a sua canela para que ele morresse mais rápido. Mas a Bíblia diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E mais uma profecia se cumpre na cruz do Calvário. Ali os ladrões estão vivos, eles têm as canelas quebradas para morrer. O soldado vem e enfia uma lança do lado dele, transpassa ele, como diz na profecia. Do lado vai sair água e sangue. Eles atestam que Jesus, o homem, está morto. Retiram ele da cruz rapidamente. Não dá tempo de fazer um sepultamento judaico. Não dá tempo, porque já vinha chegando sábado. E rapidamente enrolam ele e levam ele, então, para a sepultura de José de Arimateia. Fecham a pedra. Os fariseus, Ainás e Caifás, os sumos sacerdotes, vão até Pilatos e diz: olha, esse mentiroso disse que ressuscitaria. E nós queremos te fazer um pedido. Sela a pedra, coloca guardas, para que não venham seus discípulos, roubem o corpo e depois espalhem por aí uma mentira de que ele ressuscitou. Pilatos manda, então, 4 soldados para cada turno, fecham a pedra com um tipo de cimento, coloca o selo do imperador, porque se a pedra fosse aberta, o selo seria quebrado. As mulheres voltam, depois de verem onde puseram Jesus, para o cenáculo, e lá ficam com os discípulos. Chega o sábado, passa o sábado, e no domingo, pela manhã, bem cedo, diz a Bíblia, Maria e a outra Maria pegam os perfumes e saem do cenáculo dizendo assim: vamos lá preparar o corpo de Jesus. Mas havia uma preocupação no caminho: quem vai tirar a pedra? A pedra é muito pesada. A preocupação delas é com quem tiraria a pedra. E quando elas chegam lá, a pedra não está no lugar. Os soldados não estão lá. Tem um anjo lá. E ela entra no sepulcro desesperada. E quando Maria sai e vê o anjo, pensa que é o jardineiro e pergunta: me diga, por favor, aonde colocaram
o corpo do meu mestre. E aquele que parecia o jardineiro diz: por que tu procura entre os mortos aquele que vive? Jesus já estava vivo, ressuscitado. E ele diz: vai e avisa para os outros que eu vou adiante deles para Galiléia e lá me verão. Eu fico imaginando, porque a Bíblia diz que os anjos desceram, a pedra caiu, os guardas desmaiaram com aquele esplendor. Eu fico pensando, as 4 testemunhas, as únicas 4 testemunhas oculares da saída de Jesus do sepulcro foram aqueles guardas. E quando eu vou no jardim, às vezes eu fico pensando, eu daria tudo que eu tenho, que eu não tenho, para ter visto aquele momento que eles viram. O nosso Jesus, não mais abatido, ferido, sangrando, mas agora saindo de dentro daquele sepulcro glorificado, poderoso. Imagina, eles podiam ter espalhado para todo mundo, mas foram pagos para mentir que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus, e a Bíblia diz que esta história se conta até hoje entre os judeus. Eles podiam ter testemunhado da ressurreição de Jesus, mas tiveram medo de morrer, vergonha, e também pensaram, se nós falarmos que ele ressuscitou, perderemos o dinheiro que estamos pagando. E sabe que esses são os 3 maiores motivos pelos quais as pessoas negam Jesus: medo, vergonha e dinheiro. Sabia disso? A pessoa começa a ganhar muito dinheiro, acaba negando Jesus. A pessoa tem vergonha de dizer que é um cristão. Todo mundo no seu meio, e ele fica anônimo, tem vergonha, acha que é vergonhoso. No meu tempo, e quem é mais antigo na fé sabe o que eu estou falando, você dizer que você era um crente era uma vergonha. As pessoas te humilhavam, zombavam, te criticavam. É como aquele homem que trabalhava numa fábrica, numa máquina, e do lado dele, o seu amigo não era cristão, ele era cristão. E aí, um fim de semana, foram para o fim de semana, no domingo o amigo foi para o culto, aceitou Jesus, ficou numa alegria tremenda. E ele pensou assim: a primeira pessoa que eu vou falar de Jesus é o meu amigo que trabalha comigo. E chegou no outro dia de manhã e disse assim: eu tenho uma coisa para te contar. Eu aceitei a Jesus Cristo. E eu queria te dizer que Jesus é o que existe de melhor nesse universo. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa aceitar Jesus. E aquele moço disse: eu já sou cristão. E o amigo disse: tu me privou todos esses anos. Por que tu não me falou desse Jesus antes? Todos esses anos trabalhando do meu lado e nunca me falou de Jesus. E às vezes nós somos assim. Chegamos em alguns lugares e negamos Jesus por vergonha. E outro por medo. Medo de perder os amigos, medo de perder alguma coisa, um trabalho, um cliente. Então esses são os 3 motivos pelos quais mais se nega Jesus: medo, vergonha e dinheiro. E aí Jesus fala para ela vai para o cenáculo, e o que é interessante, e já até passou do horário, mas é que tá bom demais. O que é interessante, eu vou encerrar, é que Jesus diz: vai, avise aos discípulos e a Pedro também. Porque Pedro, ele estava tão desesperado por ter negado Jesus 3 vezes, que ele achou que Jesus não ia perdoar ele. Mas quando Jesus ressuscita, ele faz questão de dizer: e diga a Pedro também, ou seja, né, para ele não se preocupar com o que passou. E olha que interessante, João e Pedro, eles vão sair correndo do cenáculo. Pedro na frente, João atrás, mas como João era mais novo, ele passa de Pedro, chega na sepultura, olham para a direita
e a sepultura está vazia, o lenço está dobrado, e eles voltam para o cenáculo, e quando eles chegam no cenáculo, Jesus já tinha aparecido para os outros. Porque Jesus ressuscitou e estava vivo. E eu quero encerrar aqui essa noite dizendo para você, nunca se esqueça. Não foi o ovo, foi a cruz. Não foi um coelho, foi Jesus. Não foi comércio, foi por amor que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então, eu queria que você meditasse em todas as palavras que nós falamos hoje, porque o mesmo Jesus que apareceu aos discípulos e mais de 500 testemunhas vivo, ele está hoje vivo entre nós. E esse é o motivo que nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus. E o mais importante, Jesus disse que viria e veio. Disse que ressuscitaria e ressuscitou. Disse que voltaria e vai buscar. Vai voltar e buscar cada um de nós para que estejamos com ele. Então, nesse sábado, nesse domingo, fale um pouco da história de Jesus para alguém. Senta com alguém, converse, conta a história. Faça uma retrospectiva interior, né? Esse ano que passou, faça uma introspectiva também, do que a gente pode melhorar para honrar alguém que derramou até a sua última gota de sangue, para que hoje eu e você estivéssemos livres, salvos e com o nosso nome escrito no livro da vida.